Hoje nós temos mais um vídeo do nosso canal. Nós iremos falar sobre o Padre Antônio Vieira e conhecer um pouco mais sobre quem ele é e sobre como ele escreve ou escrevia os seus livros, conhecidos como sermões. Bom, nesse vídeo nós vamos falar do sermão Quarta-feira de Cinzas, mas antes de falarmos desse sermão, vamos ver um vídeo de uma de nossas colaboradoras falando do próprio Padre Antônio Vieira, grande escritor barroco da época. Isabel Dias Costas, segue o vídeo. Primeiramente, Antônio Padre Vieira, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Lisboa em 1608. Mas, você vai estar perguntando, então, o que veio fazer no Brasil? A família dele veio pra cá e, por causa disso, ele veio junto. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha 6 anos de idade. Os pais deles vieram a mando do rei de Portugal, porque eles eram escrivães, então ele veio aqui junto. Ele foi enviado para o colégio jesuíta em Salvador, era o único que existia no país. Ele foi lá e lá ele começou a aprender e ele sempre foi uma pessoa que se deu muito bem com a oratória. Ele era tipo um aluno que ele falava muito bem, ele tinha, desde criança, ele já tinha esse poder do convencimento pelas palavras. Em 1923, ele entrou para a Companhia de Jesus, onde ele começou a se preparar para se tornar um jesuíta. Isso pode estar se perguntando, quem é os jesuítas? Os jesuítas, eles eram pessoas que Portugal enviou para as colônias deles, uma delas o Brasil, para catequizar, ou seja, fazer com que os moradores nativos se tornassem cristãos. Então eles enviavam jesuítas para ensinar as pessoas do local sobre a religião católica. E Antônio Vieira, ele estudou nessa escola para se tornar um desses. Em 1633, ele começou as pregações dele. E ele tinha um êxito muito grande, ao ponto de que ele começou, essa fama dele chegou até Portugal. E ele se tornou responsável por enviar cartas de como estava a situação no Brasil para o rei de Portugal. Ele começou essas catequeses nas aldeias indígenas próximas da cidade dele e depois, com o tempo, isso foi aumentando. Estava tendo em Portugal uma leve discussão, e isso aconteceu quando ele estava lá, entre os jesuítas e os dominicanos. Uns diziam que a gente deve catequizar, outros diziam que todos os infiéis deveriam ir para a fogueira e participar do processo de inquisição. E ele, como ele era uma pessoa muito boa com as palavras, ele foi um dos que o rei disse, não, olha, tô vendo que você é bom, você está conseguindo lidar aqui com essas discussões, e ele mandou ele como embaixador de paz lá na Holanda, porque lá estava tendo também uma guerra, a Holanda e Portugal. Mas existia um problema. Ele era, tipo assim, ele era padre, estava dentro da igreja católica, mas ele não concordava com tudo que eles faziam. Esse foi um dos motivos que, quando ele voltou para o Brasil, ele foi para o Maranhão. E o que ele viu? Índios sendo escravizados. Ele não gostou muito da situação, então o que ele falou? Vamos nos revoltar, não quero mais isso. Ele começou a lutar pela libertação indígena do Brasil. E também, o que acontece? Por causa da Inquisição, os judeus que estavam em Portugal, eles saíram para não ser mortos. Então, o que ele começa a falar? Não, os judeus eles não podem ser expulsos, não é porque eles têm uma religião diferente que eles devem sair. Mantém eles, porque eles estão ajudando no comércio. Mas isso é contra, porque os inquisitores falavam, não, tem que matar os infiéis. E ele fala assim, não precisa matar. Se eles estão ajudando o país, então deixa que vive. Isso começou a causar um tanto quanto de discórdia entre ele e a Igreja Católica. Tanto que, volta para Lisboa, ele é preso pela Inquisição, acusado de heresia. Claro, porque ele falava tanto dos sermões, no que ele falava, ele ia contra algumas coisas que a Igreja Católica pregava. Em 1669, ele vai para Roma, até que ele foi absolvido em 75 pelo Papa. Muito bem. Depois disso, ele abandonou a corte, falou assim, eu não quero mais saber disso, me envolver com isso, e voltou para o Brasil, onde ele se dedicou para fazer sermões, ensinar, continuar esse processo de catequese dos índios e fazer os sermões. E foi nessa vida dele, até o final da vida dele, que foi em 1697,
foi a época em que ele escreveu os sermões. Ele fez uma média de 200 sermões e 700 cartas. Essas cartas, como eu tinha dito antes, ele escrevia falando sobre como estava o Brasil, falando como estava o processo de catequese. Ele também mandava cartas falando, desejando êxito nas guerras que estavam tendo. Então, basicamente, foi essa a vida do padre Antônio Vieira. Muito bem, contexto histórico. Portugal estava em crise política. Estava lá uma briga de dinastias entre o rei de Portugal e quem ia assumir no governo. Estava tendo essa crise. Teve ataque holandês no Brasil, que foi lá no Nordeste. Eles atacaram, falaram que aquela parte seria deles agora. E estava tendo essa revolta. E isso foi um dos motivos que o padre Antônio Vieira estava brigando, porque eles estavam escravizando os índios. E ele era contra a escravidão indígena. Então ele estava lutando contra o ataque holandês. A Inquisição, como eu disse, era a época em que todos os infiéis, ou seja, todos aqueles que não eram católicos, eles deveriam ser mortos, ou eles perdiam seus bens, recebiam uma punição. A maioria das vezes era ir para a fogueira. E também nessa época, foi a época em que surgiu a escola literária do Barroco. Esse do Barroco eu não vou falar para vocês agora. Quem vai falar com vocês acerca do Barroco vai ser a nossa amiga Annelise. Ela gravou um vídeo super legal explicando pra gente o que é o Barroco, o que foi o Barroco, como foi essa estética. E pra gente entender como eram as obras do padre Antônio Vieira, a gente precisa entender o que foi o Barroco. Então, vamos lá. Olá, bonitinhos e bonitões, tudo bem? Vou falar sobre o Barroco. O que foi o Barroco? O Barroco foi um movimento literário e artístico durante o século XVI, XVII, XVIII e aqui e literário também. Mas o Barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo Barroco português, porém, com o tempo foi assumindo características próprias. A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu nas cidades auríferas de Minas Gerais, no chamado Século do Ouro, século XVIII. Essas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultural e artística em pleno desenvolvimento. Um exemplo desse é a cidade de Ouro Preto. No campo da literatura, podemos destacar o poeta Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Ele é considerado o mais importante poeta barroco brasileiro. Ele tinha esse nome, Boca do Inferno, porque os poemas falavam coisas obscenas, que eram contrárias, que eram censuradas pela religião católica. E naquela época tinha catequização dos índios, que na época que os jesuítas vieram aqui no Brasil, eles tinham o intuito de catequizar ou levar a religião católica por todo o mundo. Esse era o objetivo das grandes navegações. Outro importante representante da literatura barroca foi o padre Antônio Vieira, que ganhou destaque com seus sermões, que a gente vai ver logo mais. Fala pessoal, então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o sermão Quarta-feira de Cinzas do padre Antônio Vieira. Ele escreveu vários sermões de vários tipos, sendo que tem até um livro, uma coletânea, que tem diversos sermões dele, mas a gente vai conhecer em específico que é a Quarta-feira de Cinzas. E como o próprio nome já diz, esse sermão faz referência a uma cerimônia do mundo católico que prevê a redenção do homem, ou seja, é aquela questão da espiritualização do homem, que em Gênesis e se refere à Bíblia, né? Por ser padre e sermão, faz muita referência à Bíblia. E algumas referências características desse sermão, que é que o homem veio do pó e ao pó vai retornar, que se encontra tanto em Gênesis, tanto em Salmos e tanto em Eclesiastes, bastante. E de acordo com o padre Vieira, o ser cinzas é tomar conhecimento das suas fraquezas, da sua finitude, enquanto fragmentado apenas de um mísero pó. O sermão Quarta-feira de Cinzas se estende em 3 versões, produzidas entre o ano de 1632 e o ano de 1673, em diversas regiões e versões diferentes. E nas 3 versões feitas,
é bem perceptível uma temática bem redundante em relação ao próprio tema, na qual o Padre Vieira ele vai dando várias e várias voltas na exposição das suas ideias e na argumentação dele. Então, posteriormente a gente vai ver que é bem característica a questão do conceptismo e do cultismo. Mas ele tem essa característica por ser um sermão. E nessas 3 versões a gente vai perceber a repetição de palavras. Por quê? Porque o sermão ele era focado na oralidade, ou seja, ele fazia a explanação, ele era uma palavra oral, o sermão era para o público. Então ele não era focado em questões só escritas. Então o sermão ele era feito para ser ouvido pelo público dele. Por isso a sua redundância. Até que no sermão Quarta-feira de Cinzas, você pode perceber bastante aquela redundância do versículo bíblico: lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó tornarás, que remete à situação do homem de humildade, de reconhecer que Deus é um ser maior e que nós não passamos de pó. De apenas pó. Isso. E por ser uma palavra oral, ele repete bastante termos. Então se você for ler a obra dele, você vai perceber que ele repete muitos temas, bastante. Na intenção de quê? De focar bem e a pessoa prestar bastante atenção na mensagem, no foco da mensagem dele. E essa questão do pó, a diferença que ele mostra entre o ser vivo e o ser morto, não é que a diferença entre os dois é a substância de cada um. Porque tanto vivo quanto morto não passa de pó, mas sim a diferença entre um e outro é o estado desse pó. Sim, o vivo seria o pó levantado, né, que durante o sermão ele fala. E o morto seria o pó deitado. De forma que explica essa condição, meio que um paradoxo entre o homem ir e voltar ao que nunca deixou de ser, da sua origem. Porque na questão bíblica a gente diz lá em Gênesis que o homem veio do pó. Deus tirou, fez e ele moldou do barro, né? E quando a gente morre, essa carcaça, que seria o corpo nosso, ela vai voltar novamente ao pó quando ela morre. O sujeito nasce, cresce, reproduz, morre e volta ao pó. E aí ele faz essa interpretação um pouco mais filosófica sobre essa questão transcendental, da espiritualidade do homem, dele morrer, e o sopro da vida que é a única coisa que nos difere. É um conceito judaico muito interessante, que diz que a única coisa que nos difere do barro é uma palavra, é um sopro, que é o sopro da vida dado por Deus. Então, quando a pessoa morre, esse sopro é como se fosse voltasse para Deus, que nos dá a vida voltasse para Deus, e essa carcaça, apenas o pó, apenas o barro, tornará o barro novamente. Até que nós, como homens, não passamos de pó, estando vivo ou morto. A diferença entre isso é o sopro de Deus, do nosso Criador, assim como ele fez com Adão, que era um mísero pó, e com o sopro da vida surgiu Adão. Esse modo de repetição do Padre Vieira é visto como um estilo barroco concepcionista, né? Se baseando em ideias e na argumentação. Qual que é a diferença? O Padre Antônio Vieira, em grandes sermões dele, a gente vai ver a estética tanto do cultismo quanto do conceptismo. Agora vamos entender qual que é a diferença entre o conceptismo e entre o cultismo. O conceptismo busca a essência das coisas, entender algo mais filosófico por trás da coisa. No caso, que nem a gente viu aqui, de como é feito o homem, por exemplo, do pó da terra. Mas o que nos difere do pó da terra? O que nos faz diferente, né? O que é? A coisa espiritual, uma coisa mais transcendental, uma coisa mais filosófica de entender as coisas. Já o cultismo, ele busca em saber como das coisas, como é feito as coisas. É uma visão, digamos, mais racional, talvez, uma questão mais literal da coisa, né? Então, busca entender como foi feita as coisas. Já o conceptismo busca a essência das coisas. A gente poderia ter como principal característica essa diferença da escrita e dos sermões dele. Bom, além de mostrar que o homem não adianta ele ser vaidoso, porque no fim da vida, quando tem a morte, voltamos ao pó, voltamos ao que nunca deixamos de ser. É interessante porque o Padre Antônio Vieira, ele trata de questões bíblicas. E no livro de Eclesiastes, né, ele faz referência a isso, que
essa questão da vaidade. E o Padre Antônio Vieira, ele retrata bastante essa questão da vaidade. O que é a vaidade? Vaidade, a gente tem o conceito de que, me vestir bem, vou passar maquiagem, essas coisas, né? Mas não, a vaidade ela não está associada a isso. E no livro de Eclesiastes, que ele, em alguns sermões dele retrata, fala que é tudo vento, que a vida é como um vento, tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento, ou seja, que tem coisas que não são necessárias, são coisas vãs, ou seja, eu me preocupar muito com as coisas terrenas, me preocupar muito com as coisas carnais, isso é vaidade, que não vai levar a lugar nenhum. A pessoa nasce, faz muitas coisas, mas ela não vai ter ela não está se preocupando muito com o futuro, ela se preocupa com o agora e o prazer. E ele diz que isso não é necessário, porque a nossa vida, a nossa consequência depois da morte finita desse pó vai ser o quê? Vai ser morar com Deus, e esse espírito que vai ser com Deus, ou ao inferno, ou com Deus. Então ele fala para a gente pensar e nos preocupar em como nós chegaremos lá, e não as coisas terrenas, e preocupação com as coisas da terra. Finito é um termo muito usado porque assim, ele mostra em questão crucial a finitude do homem, diferentemente da infinitude divina de nosso Criador, nosso Deus. Sim, ele retrata bastante isso. Por isso que ele foca bastante em se preocupar com as coisas do céu, né? Com as coisas e não, porque aqui nós somos finitos. E ele faz essa comparação entre como Deus ele é infinito e como nós somos finitos. Porém, o que nos dá a infinidade, a vida eterna seria a vida transcendental, digamos assim, com Deus. Então, pessoal, agora vamos fazer uma revisão mais ou menos do que a gente viu. A gente retratou as principais características do conceito de conceptismo e do cultismo. A gente viu um pouco o que retrata a Quarta-feira de Cinzas, né? Mas vale muito a pena a leitura. Aqui a gente abrangeu um pouco mais, que é o livro Quarta-feira de Cinzas, um dos sermões do Padre Antônio Vieira, e que cai bastante em vestibulares, cai bastante em algumas bancas, mas independente de vestibular, é uma leitura muito boa, que vale a pena de ser feita. Ela traz, os sermões, por característica, trazer muitos conceitos para a sua própria vida, entendeu? E grandes reflexões. Grandes reflexões filosóficas sobre essa questão da vaidade que a gente conversou um pouco. Então a gente consegue concluir isso, né? Que é uma obra excelente, uma obra muito boa, e é interessante essa característica do conceptismo e do cultismo, de entender o porquê das coisas, entender como é feito as coisas e também entender a essência das coisas, o que está por trás do apenas pó, meramente pó, de uma coisa espiritual. Bom, galera, então é isso. Não esqueçam de deixar esse like aqui embaixo do vídeo e compartilhar nosso vídeo. Valeu! Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.